Olá, todo mundo. Sejam muito bem-vindos ao Pod da Mari. Meu nome é Mariana Lírio, eu sou ginecologista com foco em sexualidade e saúde LGBTQIA+, e esse é o Pod da Mari, um espaço nosso para a gente falar um pouco sobre ginecologia, sexualidade, mas principalmente para a gente descobrir se pode ou se não pode. Hoje a gente está com uma convidada super especial aqui, minha parceira de residência, minha parceira de perrengue, princesinha da obstetrícia e nossa malvada favorita, doutora Maria Eduarda Richa. Eu ia falar de princesinha, não tem nada, né? Mas tudo bem. Vocês já entenderam. Bem-vinda, Duda. Conta pra gente um pouquinho. Como é que tá a sua vida? Oi, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. A Mari, como ela falou, é minha parceira de residência, né? Eu sou médica ginecologista e obstetra pela FRJ, que nem ela. E é isso, a gente dividiu muitos momentos, então eu tô muito feliz de dividir mais um com ela aqui hoje. Muito bem. Duda topou hoje a gente vir bater um papo bacana aqui com vocês sobre um tema que é muito legal, que é um tema de sexualidade na gestação. Então eu já queria começar do começo. Duda, pode ou não pode transar na gestação? Pode, né, gente? 40 semanas sem transar, acho que... né? Pode. Tem, assim, algumas ressalvas, né? Então, tem algumas condições obstétricas, né? Que a gente recomenda abstinência. Mas são poucas e, na verdade, são mais recomendações do que, de fato, alguma coisa baseada numa ciência de que vai acontecer alguma coisa se não transar. Então, acho que pode. Eu acho que é legal sempre quem tá acompanhando esse casal, né? Deixar bem claro e verbalizar que pode pro casal. Então, sempre que essa gestante ou a parceria tiver com dúvida, o melhor lugar para decidir isso é no pré-natal com o obstetra. Eu acho que sim, esse assunto ainda é muito tabu, eu acho que é muito pouco discutido. E muitas vezes acaba chegando na emergência pra gente, como se fosse uma demanda oculta mesmo. Então, a paciente vai por algum motivo e ela acaba soltando algumas dessas. E só que eu realmente acho que o espaço pra discutir isso é no pré-natal, onde você tá com a sua parceria, onde tem mais tempo, você tem mais intimidade com aquele médico, né? Enfim, tem um vínculo. O médico pode recomendar falar de fisioterapia pélvica, falar que é bom durante a gestação, no pós-parto. E eu acho que é entender quais mudanças estão acontecendo em relação à vida sexual na gestação e qual é a percepção do casal. E abrir, dar um pontapé inicial, abrir já uma porta para esse casal levar essa discussão para casa mesmo e falar sobre isso, né? É engraçado que você falou da demanda oculta, né? A gente sabe, a gente dá plantão junta há muito tempo, mas ainda dá. E às vezes aparece, né? Gestante e chega, às vezes, um pequeno sangramento, uma dor, alguma coisa, e fala, ai, não, sangramento. E aí a gente começa a perguntar e a gente fala, a pergunta da maçaneta é, mas eu tive relação ontem. Então, assim, acaba ficando uma coisa, né, como se, assim, se fosse proibido, né? Você se coloca naquele lugar ali de, não, eu tô gestante, tô com um bebê, né, e então não posso. E eu queria que a gente falasse um pouquinho que varia muito, né? Da gravidez é hormônio. Então, essa variação hormonal, ela tá acontecendo o tempo inteiro ali na pessoa gestante. E isso acontece também muito nos trimestres, né? Nos diferentes trimestres da gestação. Como é que fica a libido dessa pessoa nesses trimestres? Porque a gente sabe que isso flutua muito. Tem mudança? Tem alguma modificação? Como é que é? Então, antes de vir, eu procurei bastante, porque eu queria, né, você interessante, você da ciência. Mas o que a gente... Medicina baseada em evidências, gente. Exatamente, Vamos lá. sempre. E aí, o que a gente acha, na verdade, é um pouco diferente do que a gente acaba vendo na prática clínica. Então, acho que tem um pouco dos dois. O que os estudos falam é que, realmente, ao longo da gestação vai tendo um declínio desse desejo sexual, né, enfim, da libido. Principalmente no terceiro trimestre. Mas... na verdade, a gente escuta muito, né? A mulher falou, nossa, na gravidez eu tava subindo pelas paredes, enfim. Acho que tem os dois, mas eu acho que tem muitas outras coisas que estão envolvidas numa gravidez, né? Então, acho que se eu pudesse separar, assim, em duas caixinhas, eu falaria que tem a percepção da gente sobre a gente, então da mulher, e tem a percepção externa do mundo e principalmente da parceirinha em relação à mulher, né? Então, acho que quando é em relação à mulher, tem um corpo, que é um corpo diferente do que ela tinha antes, né? E tem toda a questão do desejo, da excitação, do orgasmo, tudo isso muda, né? E o próprio fato de estar gestante mesmo, né? E essa concepção de gestar que a mulher tem sobre ela mesma. Sim. E quando a gente fala da parceirinha em relação à mulher, tem também... Assim, eu acho que assim que a mulher
tem um concepto, já tem um feto ali, virou mãe, né? Incrível. E aí, quando virou mãe, não transa mais, né? Porque é uma figura quase santa, imaculada, que a pessoa não transa. E, entre outras questões, assim, tem uma questão que é muito comum a gente ver na emergência também, que é uma questão um pouco irracional, assim, ligada à anatomia. Então, não é infrequente a gente ouvir o cara que tá acompanhando ela na consulta falar assim: não, mas como é que eu vou transar com ela? A primeira coisa que meu filho vai ver é meu pinto? Gente, sério. É incrível, mas é verdade. É verdade. E não só isso, como... não, mas, doutora, essa é a gravidez que a gente esperou, é o nosso sonho. Sim. Como é que eu vou transar e alguma coisa vai acontecer? Enfim, até eles pensam, né, num abortamento, ou enfim, complicar alguma afecção que essa mulher já tenha. Então, realmente, tem essa questão que, por mais que a gente explique, né, que numa relação sexual com coito, a gente tem o canal vaginal, a gente tem o canal cervical, que é o canal do colo do útero, e um colo que tá fechadinho, e lá dentro do útero tá o bebê. Tem então, bolsa, tem líquido, exato, tem e que, muita tipo coisa, assim, o gente. bebê não vai olhar e falar, meu Deus, é o pinto do pinto. meu pai, entendeu? Eu acho que, até mesmo que a gente explique, às vezes é difícil das pessoas racionalmente conceberem aquilo, e às vezes até transam com uma culpa, tipo, meu Deus, será que eu vou fazer alguma coisa, né, pra essa gravidez? Acho que tem um pouco de tudo, assim, então, acho que não é só a libido, tem muitos fatores, Muitas né? questões. Não é só hormônio, né? Exatamente. E a culpa materna, ela já começa com o bebê na barriga. Ou seja, o bebê nem nasceu. Exatamente. E a mãe já tá lá culpada. Meu Deus, posso Exatamente. transar, não posso transar? Será que se eu transar eu tô fazendo mal pra criança? Quando, na verdade, a verdade é que a gente não tem nenhuma evidência, né? De que a relação sexual com penetração ou orgasmo tenha um maior risco de aborto ou de alguma infecção ou de qualquer coisa nesse sentido. Mas é muito engraçado isso, né? Geralmente a parceria chega e fala, não, mas não faz mal, o bebê não vai sentir uma cutucada lá dentro. Ou às vezes a paciente fala mesmo, não, meu marido não quer transar comigo. Teve uma história, acabei Teve. de lembrar de uma Teve. paciente. Conta pra gente essa história é maravilhosa. Então, a gente tava lá no atendimento da emergência, aí a paciente veio com uma outra queixa que não tinha nada a ver. Aí, ok, fomos examinar. Aí, quando eu examinei, eu olhei, eu falei assim, nossa, mas deve estar coçando muito, né? Porque realmente tá muito avermelhado aqui. Aí ela falou assim pra mim, não, doutora, não é isso não, é que eu não tiro a mão daí. Aí eu, Como assim? tá, eu fui até um pouco trouxa, né, assim, tá, mas como é que não tira a mão? O que tá acontecendo a ela? Não, doutora, eu passo o dia inteiro me masturbando. Porque meu marido não quer. Ela tava assim, com 30 semanas, então assim, ela já tava 30 semanas sem ter relação, ela falava assim, era uma paciente até engraçada, ela falava assim, não, mas o que eu vou fazer, né? O homem não quer, eu vou obrigar ele? Não, ficou o dia inteiro aqui. Eu falei, é isso, a gente arruma um jeito aí, né, de... Muito bem, gente. Então, ó, no primeiro episódio a gente falou sobre consentimento. Isso é consentimento. Parceria não queria, ela se resolveu sozinha. Não teve nenhum problema. E eu acho que você falou uma coisa interessante que eu acho que é muito isso, né? A percepção tanto do que é a gestação para essa pessoa que tá gestante, quanto da percepção corporal, né? Porque a gente tem essa questão da maternidade, de ser mãe, o que é ser mãe socialmente, né? Tipo, o nosso exemplo de mãe foi a Virgem Maria, que para começo de conversa já era virgem, né? Então, assim, tem todas essas questões e tem a questão do corpo gestante também, né? E como vai ficar o corpo depois da gestação, e a barriga que tá crescendo, e o peito que tá crescendo. Eu lembro uma vez uma paciente falou pra mim, mas doutora, como é que eu vou transar se na hora sai leite do meu peito? Você tem que aprender a transar com outro corpo, um corpo diferente do que você tá acostumado. Às vezes as suas zonas sensíveis vão ser outras, às vezes o sensível vai estar mais sensível, né? Passa por muitas questões. E talvez tenha um pouco a ver com essa questão de autoestima também, né? Sim, acho que tanto pra mais quanto pra menos, assim. Sim. Então, tem mulher que se sente linda, maravilhosa, poderosa e estou gestando, estou empoderada aqui. E é isso. E aí tá com peitão, e aí o desejo tá lá em cima e as coisas casam, né? E acho que tem mulher que realmente não se sente confortável, não se reconhece nesse novo corpo, tem a barriga que atrapalha, tem a questão do leite, enfim. Que realmente não vai se sentir confortável e aí isso interfere também na vida sexual do casal. E eu acho que tem aquela mulher que às vezes não tá tão confortável no corpo, enfim, não gostou tanto, mas por outro lado, ela tem um desejo e ela lida com aquilo, tipo, acho que eu fiz, tô grávida, E é então isso aí. esse é meu corpo e bola pra frente, entendeu? Acho que tem de tudo, assim. Varia muito, né? A gente...
a medicina é complicada, porque a gente coloca no livro como se fosse tudo igual. Sim. Né? Mas no final, a gente falando da história dos hormônios. Ah, não, porque o hormônio no primeiro trimestre tá assim, depois sobe, depois baixa. Então, em teoria, no segundo trimestre aumenta a libido. Quando, na verdade, quem dera a libido fosse uma questão só de hormônio, né? Eu falo muito disso no consultório, assim. Talvez fosse corrigível, né? Assim, a gente dava hormônio e resolveu, mas não é, né? Tem um monte de questão aí no meio. E aí a gente agora falando das mulheres que têm vontade, né? Porque tem muita mulher que chega e fala isso pra gente. Fala, nossa, minha libido aumentou, nananã. Terceiro trimestre, barrigão, peito cheio, leite pra todo lado. Existe alguma posição que essa mulher possa ficar mais confortável, no caso de uma parceria, né? Com um homem cis, pra ter penetração? Como é que faz? Ou seja, eu quero, e agora? Então, acho que é da criatividade do casal, assim, né? Tem algumas posições que facilitam, obviamente. É impossível, a mulher com aquela barriga vai deitar, né, a 0 grau, vai ficar impossível ter uma relação. Mas eu acho que tem algumas posições, assim, que de lado, de 4 apoios, a mulher em cima, né? Eu tenho uma amiga que, não vou expor, mas ela falava pra mim, amiga, eu transei até parir e era de lado. Inclusive, dizem não, pro orgasmo é bom porque libera ocitocina, né? Então, galera que tá aí, ó, quase 41 semanas. Que quer entrar em trabalho de que parto. quer entrar em trabalho de parto, ter orgasmo é uma boa ideia. Namorem. Então, oportunidade. Eu acho que é da criatividade do casal. Quando tem um desejo, aí eles vão avaliar qual é. Dá um jeito. Exatamente. A gente sabe que isso é verdade pra, né, pra todas as formas de sexo ao decorrer da vida. Quem quer dá um jeito. E isso sem falar que existe também o sexo sem penetração, né? Então, assim, a gente tá falando que a liberação de ocitocina no orgasmo, que poderia ajudar aí para entrar em trabalho de parto, ajudar as contrações uterinas. Essa pessoa não precisa necessariamente ter penetração para ter orgasmo, né? Até porque a gente vai entrar em outro tema, que seria o tema da estimulação clitoriana ou não. Mas a maioria das mulheres cis, elas têm mais orgasmo com estimulação clitoriana. Então, ou seja, dá para estimular outras coisas aí, aproveitando, né? Que talvez com a barriga não seja uma coisa tão confortável. Não, total, assim. Eu acho que as outras formas de sexo têm que ser usadas, né? Sim. E acaba sendo, na verdade, o que acaba sendo mais usado no terceiro trimestre e também acaba voltando antes do sexo, depois, né, no puerpério, do sexo com penetração. Então, acho que tem que ser explorado mesmo, né? O sexo anal, o sexo oral. Anal, às vezes, vai ter a mesma complicação da penetração, mas só de não ser ali tão perto, né? Sim. A masturbação. Então, eu acho que sim. Eu acho que se tem o desejo, você tem que correr atrás de outras formas. E essa história que eu contei aqui, né? Da menina que, o cara não queria, então ela ia mesmo e se resolvia. Masturbava, não tinha nenhum problema. Mas até com o casal, né? E com o uso de brinquedos, enfim. O casal vai lançar o artifício. É uma possibilidade de descobrir brinquedos nesse momento, exatamente, né? Já que você não tem, às vezes, Porque a nossa educação sexual é muito sexo, penetração, papai e mamãe, um por cima, um por baixo. Eu acho que é um momento de criatividade mesmo do casal. Descobrir, né, outras coisas. Exatamente. E a gente tá falando muito essa questão de parceria, né? Como que é importante nesse momento a parceria sexual, a parceria, né, da pessoa gestante ali o tempo inteiro. E, querendo ou não, a questão da gestação, do parto e depois o puerpério, né? Que a gente tem um bebê ali, um serzinho que demanda a atenção de todo mundo. É um momento desafiador, né? Para esse casal, essas pessoas que decidiram entrar nessa empreitada. Você acha que essa intimidade, né, que o casal acaba desenvolvendo para poder conversar sobre sexo ali no início da gestação, durante a gestação, você acha que essa intimidade que eles vão desenvolver, isso pode ajudar no momento do parto e depois no puerpério? Acho que sim, acho que é sempre uma oportunidade de ter um momento do casal, né? Uhum. Eu acho que, ainda mais quando a libido tá muito alta, tem sexo que vai ser o sexo do alívio, né? Tipo, preciso transar e é isso. Nem sempre vai ser aquele momento. Mas eu acho que sim, é um momento de se compartilhar, né? Coisas, enfim. Acho que é um momento de intimidade do casal, sim. E que pode ajudar, sim, até no pós-parto, né? Acho que é um momento de reconectar mesmo o casal. Acho que sim. E tem a questão do parto, né? Que, tipo assim, o cara tá ali exposto... A gente que...
obstetra, a gente dá plantão na obstetrícia e a gente vê isso o tempo inteiro. É um momento onde a mulher tá num momento de vulnerabilidade e que ela tá ali se expondo, às vezes, com umas coisas que a gente fala assim, gente, normal, parir fazendo cocô, tá? Isso é super normal. Mas às vezes... pra pessoa não é normal, né? Claro, às vezes tá ali, né, seu marido, namorado ou namorada. Porra, às vezes você não quer que, né, a pessoa esteja ali. E é um momento de vulnerabilidade que você precisa ter uma intimidade pra você parir com um mínimo de conforto, Sim. né? De, tipo... Sim, e aí tem, mais uma vez, de tudo, né? Tem aquela pessoa que vai parir com a cesárea, então é aquela cesárea de hora marcada e Sim. tudo mais. Tem a pessoa que vai passar por um trabalho de parto e aí vai parir, né? Agora, naturalmente. E que, assim, tem pessoas que vão assistir o parto perto da paciente, que é quando a gente tá fazendo o parto, né? A gente fala, fica aqui, fica Dando ali. apoio, né? Mas tem gente que vai ver tudo também, enfim. E é isso, tem coisas que a gente tá muito habituado, né? Até uma bolsa rota, às vezes, né? Sim. A gente tá habituado a ver, enfim. E o marido não tá, aquele sangramento, né? Depois a rafia, né? E aí eu acho que tem uma coisa da mulher, tipo, cara, mas como é que ele vai me achar sexy agora? Ele me viu parindo, né? Sim. Tem isso. E tem uma coisa também, acho que do homem também, né? Assim, é um momento muito diferente de tudo que ele Sim. já viu, experimentou, enfim. E é o nascimento do filho. Então, acho que tem muita gente que vai ver, tipo, nossa, ela é maravilhosa, ela pariu meu Sim. filho. E, enfim, que força, que mulher. E tem gente que vai ver, né, o outro lado, assim, uma cena que seja mais chocante, que não tá acostumado, enfim. Então, eu acho que tem essa percepção. E eu acho que também, muito quando acontece alguma coisa de errado, assim, não de errado, né? Mas que tem uma complicação pós-parto, alguma coisa assim, tipo, nem que seja uma rafia, mas às vezes uma incontinência, às vezes uma mastite pós-parto. Eu acho que isso também vai contribuir para, tipo, mudar a visão da mulher. Caraca, eu tô passando por isso, como é que, né? Sim. Não tem nada de sexy nisso, não tem nada de atraente nisso, uma coisa, né? Então, acho que tudo isso vai contribuir. É engraçado que essa é uma queixa muito comum da laceração, né? É super comum lacerar, a gente faz parto todo dia, a gente vê. Super comum lacerar a vagina, a gente faz a sutura, às vezes nem precisa de sutura, mas às vezes a gente faz a sutura e fica tudo bem, cicatriza bem, né? Não tem grandes complicações. Mas a maior preocupação é em relação à vida sexual, né? Como vai ficar? Vai ficar largo? Meu parceiro vai penetrar e vai achar que alguma coisa que passou um bebê? E assim, né? Parte do processo também a cicatrização, até voltar ao normal, né? Tipo, isso também é um processo e é um processo pro casal. Que a gente, culturalmente... Não, e é uma realidade, assim. Não essa parte de, vai ficar larga e tal. Mas a dor, né, no períneo, Sim. pós-parto, é uma realidade. E demora, assim, 6 meses, enfim. E é isso, é um processo. Às vezes, não é só nem da dor, mas é tipo... É como se você fosse começar a fazer uma coisa do zero de novo, né? É tudo diferente, né? Exatamente. Então, acho que realmente é um processo ali pro casal. Engraçado a gente tá falando porque eu anotei algumas coisas aqui pra gente conversar e a próxima é justamente sobre essa questão do puerpério, né? Então, tipo, tem a sexualidade na gestação, depois tem essa questão do parto. E no puerpério, tudo muda, né? A rotina do casal muda, o corpo da mulher muda, da pessoa que gestou, né? Seja ela uma mulher, um homem trans. As prioridades mudam, né? Então, às vezes, aquele casal... A gente ouve muito falar sobre isso, né? Aquele casal que tinha uma vida sexual... tinha relação, transava com muita frequência, ou tinha ideias malucas de transar, não sei, de ponta-cabeça, coisas mais diferentes, assim. E esse casal tem que se readaptar a uma mudança de prioridades, né? Primeiro porque eles são cuidadores em tempo integral, né? Tem um serzinho ali que a cada 5 minutos pode chorar e tem cólica e quer mamar, né? E, por outro lado, as pessoas se colocam nesse lugar de maternidade, paternidade, né? De tipo, nossa, que a gente falou em relação à gestação no puerpério é uma verdade também, né? Tipo, nossa, ela tá dando de mamar pro meu filho, aquele peito que era uma coisa sexual agora não é mais, como é que fica isso? Mas às vezes ainda né? Assim, tem gente que lida com uma forma mais sexualizada disso, assim. Cara, puerpério é a palavra que eu tenho ranço, que é multifatorial. Parece que a gente tá falando um monte de coisa, tá falando nada. É incrível. Mas é isso mesmo.
eu acho que é o corpo novo. Então, se o corpo da gestação era um, o corpo do puerpério é outro de novo. Completamente diferente. A libido que vai no chão, né? E é um rearranjo familiar, é uma nova dinâmica familiar. Então é isso, você tá ali, você não é mais ninguém, né? Você é pai, você é mãe, Sim. né? E às vezes, assim, é impossível ser de outra forma, ainda mais se você não tiver uma rede de apoio, enfim. Sim. Ainda mais a mulher, assim, se as tarefas não forem muito bem divididas, assim, né? Sempre ela vai ser mais, mas assim. Sobrecarregada. Então, às vezes é uma questão de sobrevivência. Você vai no banheiro fazer suas necessidades ou você vai transar? Sim. Você vai no banheiro, você vai tomar seu banho, você vai comer. Porque às vezes é Vai o tempo. dormir. Exato, dormir é o tempo que sobra, entendeu? Então, assim, o que falam é que de 6 meses até 1 ano, assim, a vida do casal tá sexual está se reestabelecendo. Mas é uma nova adequação, né? Então, tem essas questões do corpo, tem a questão do tempo. E também tem uma questão física, assim, de que tem um bebê ali. Sim. Então, é a cama compartilhada ou é um berço que tá dentro do quarto. Sim. E aí, como é que você vai transar, sabe? Então, assim, se você realmente não tiver uma rede de apoio, né? Ou então, se você não tiver muito, assim, consciente daquela vida... Criatividade também, né? De pensar em outros lugares. Exato. E assim, o tempo, acho que tem que convergir muita coisa realmente. E é um processo ali difícil mesmo pro casal. E tudo influencia, né? Quando a gente fala de sexualidade, até mesmo fora desse período, né? De puerpério, gestação, a gente fala da sexualidade multifatorial. E a gente fala muito de como é importante essa intimidade, você tá no momento legal pra você ter libido e ter vontade. Então você imagina, às vezes você acordou, você não conseguiu tomar um banho, né? Escovar o dente, porque tem que dar conta das demandas do bebê. E realmente é isso. Às vezes, mesmo quando é dividido, é muita coisa, né? Tipo, tá ali a pessoa gestante, a parceria, e um faz a comida, o outro vai dar mamar. Exato, eles estão se revezando. Então, quando eles estão muito divididos, eles estão se revezando. Nem quando se tem um encontra. fazendo mais, exatamente, um tá exaurido. Então, assim, é um período difícil mesmo, até essa nova dinâmica se restabelecer, a gente entender o que eu faço aqui agora, o que eu faço, né? E entrar muito numa rotina e tal, demora mesmo, né? Inclusive, essa é a pergunta do milhão. Teve o parto, tá no puerpério, e aí, pergunta clássica de caixinha do Instagram. Mas, doutora, já tem não sei quantos meses, porque eu ainda amamento. E aí a gente vai falar, né, a questão dos hormônios da amamentação, que também podem dar algumas mudanças físicas. Quando volta ao normal? Quando essa vida sexual, ao normal, né, o que era antes da gestação? Volta? Como fica essa sexualidade, Existe vida né? sexual após puerpério. Mães transam? Como é que fica isso? Mãe e pai transa, né, gente? Só a gente que gosta de pensar que não. Eu também gostava de pensar que meus pais não transassem, né? Mas é um sinal de saúde, então mãe e pai transam. Vamos falar a verdade, todo mundo transa. É. Sua avó, se não transa mais, ela transou em algum momento. Então assim, eu acho que é um sinal de saúde, né? Então a gente tem que pensar que sim. E volta ao normal, depende do que é normal. Agora você tem uma criança, é diferente, né? Mas acho que a vida sexual volta. Demora, cada um vai ter o seu tempo, né? Mas eu acho que, como um casal, vale a pena fazer... estabelecer novos padrões, enfim, né? Ou não estabelecer padrões. Enfim, fazer um esforço conjunto para que isso também volte. E não precisa ser com pressa, né? E tudo Sim. mais. Mas que volte. Então, principalmente se tiver uma rede de apoio, né? Que tenha um momento do casal, que tenha uma atividade do casal. Como é que as pessoas falam? Um Vale Night. Entendeu? Tenha um Vale Night uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, né? Pra fazer valer o momento do casal mesmo. Claro. Porque volta, demora, gente, mas... E cada família vai, né, estabelecer aí sua rotina, né? Tem pessoas que vão ser mais rápidas em relação a isso, tem gente que vai demorar mesmo, né? E depende se é a primeira gestação, segunda gestação. Às vezes, talvez na primeira, a gente não saiba exatamente o que espera, né? Então, tudo é muito novo. Às vezes, na segunda, na terceira, né? As pessoas lidem melhor com essa questão do puerpério, já sabendo que em algum momento a vida sexual volta ao normal e não tem tanto essa pressa, esse desespero, né? Eu acho que antes... Assim, eu acho que a gente ainda fala muito pouco disso. Muito. Mas eu acho que antes a gente falava menos. E até um bom serviço, né, que influencers têm feito por aí, né, de falar mais sobre isso.
E a gente vê que, assim, ok, aumenta o julgamento, né? A gente viu até há pouco tempo a VTube no puerpério Sim. dela e sendo falado, tipo, mas vocês já tiveram a primeira relação e tal. Como assim? É. Enfim, mas eu acho que isso tem que ser dito mesmo, ser compartilhado, enfim, entre rodas de amigas, de mães e cada vez mais falado, pra pessoa não ficar também nesse desespero, né? Tipo, tem que voltar, ou então não vai voltar. Eu acho que volta, cada um tem o seu tempo, respeitando seus limites e é isso, né? Mas eu acho que vale a pena pelo casal fazer um esforço De pra que retomar, volte. né, essa Exatamente. sexualidade. Você falou agora da VTube, eu lembrei que foi muito importante, né, o que ela fez, apesar de que todo mundo julga o tempo inteiro, né? Mas eu achei muito legal o que ela fez em relação ao corpo, né, da mulher gestante, agora da mulher no puerpério, porque é um pouco isso, né? As pessoas têm aquela pressão social, imagino mais pra ela, né, que tá na mídia, de, meu Deus, 2 semanas depois que você pariu uma criança, você tem que estar magra, com o corpo trincado, fazendo exercício físico, se alimentando bem, quando você acabou de passar por um parto, né, que ou foi um parto normal, ou foi uma cesárea, mas que, né, é um momento, não entenda trauma aqui como uma coisa ruim, mas assim, é um momento importante na sua vida. E de uma hora para outra você já tem aquela pressão social de estar comendo bem, com o bebê chorando, que quer mamar. Então, assim, eu achei muito legal ela ter se posicionado e ter falado, olha só, gente, esse é o corpo e tá tudo bem, e você vai aprender a viver sua sexualidade nesse novo corpo enquanto você tá com ele, se algum dia te incomodar, né? Mas é isso, as prioridades mudam, né? As prioridades mudam, é isso. E o corpo da mãe, talvez nesse momento não seja uma prioridade que ela tem um bebê pra amamentar. Às vezes, e assim, não é que não seja uma prioridade que ela não tá vendo aquilo. Sim. Sabe? Óbvio que ela se olha no espelho e ela vê que aquilo não tá agradando ela, né? Porque tá fora dos padrões que a gente considera, Sim, né? totalmente. E é bizarro que tem um padrão pra pessoa que acabou de Sim. parir, né? Mas enfim, ela vê aquilo. Só que ela simplesmente não tem tempo e tem realmente outras prioridades. E são prioridades que ela não pode, né? E tem isso, assim, também. Ela não tem como desassistir um bebê, né? Mas eu acho que isso também deve ter um limite, assim. Então, um momento que um bebê, caraca, possa ficar com a minha mãe, com a minha sogra, com alguém da família, e eu possa ir ali rapidinho num salão fazer um negócio. Eu acho que também a gente tem que saber dosar esse momento aí de ser um pouquinho não só mãe, não só Sim. pai, pra ser mulher, pra ser homem, pra ser um casal, né? Então acho que é isso. E isso vai entrar muito na sexualidade, né? Porque a sexualidade tem muito da autoestima, né? Então, assim, se você... E realmente, você vai ter outros compromissos. Mas, em algum momento, é importante ter essa retomada da rotina e ter essa retomada da autoestima, de você fazer... Eu sempre falo que isso varia muito de pessoa pra pessoa, né? Vai ter gente que... Eu acho engraçado o pessoal que faz a unha e fala, ai, tô com a dignidade retomada. Cara, porque pra muita gente, sabe, cuidar das unhas ou cuidar das sobrancelhas é um momento de autocuidado. Então, assim, poder retomar isso, até pra reacender a sexualidade, pra ter um momento de intimidade com o casal, com a parceria, é importante, né? Sim, lógico. A gente... Fora da gravidez, né? A gente, quando... Enfim, sabe que vai sair ou que vai ter um momento, às vezes, né? Pô, essa semana foi lotada, mas eu vou sair pra jantar. Sim. Eu quero me arrumar, eu quero chegar em casa depois, né? Com meu boy, enfim. Eu acho que... A gente quer, né, se sentir bonita, né? Sim. Seja como for, seja... Isso varia, né? Cada um Exatamente. tem Não uma necessariamente dentro de um percepção, padrão, mas a claro. gente quer, né, se sentir bonita e que, enfim... Pra poder ter relação, né? Tem que ter um espaço que esteja seguro, tem que se sentir bonita. Então, assim... É toda uma composição... Um combo. Que no puerpério tá difícil de ter, né? Então... Sim. É isso. Muito bem, eu queria terminar pedindo pra você qual é o seu conselho aí para as mulheres gestantes, né, ou as mulheres que estão justo passando por um puerpério, em relação à sexualidade delas, porque a gente sabe, né, que é um período de medo, de insegurança, que, né, primeiro a gente tem medo em relação à própria gestação e ao parto, de acontecer alguma coisa ruim, e no puerpério a gente tá ali naquela situação que a gente não sabe quando acaba, parece que não acaba nunca. O que você diria para essas pessoas aí que estão vivenciando tudo isso? Então, é isso. Tem muitas questões que perpassam esse momento, gestação e puerpério, né? Mas eu acho que eu diria, ouçam esse podcast, porque ele veio todo dando diquinhas. Então,
Já a primeira coisa, sim, pode. A segunda coisa, falem sobre isso. Falem sobre isso com o parceiro. Falem sobre isso com o pré-natalista, né? Já em terceiro, criatividade. Inventem, né? Assim, inventem posições, inventem outras formas de sexo. Né? A gente Exatamente. se esforça, às vezes, pra fazer umas coisas tão aleatórias. Tipo, Exatamente. Um esforço pra transar. E é isso, falem, inventem novas coisas, respeitem seu tempo, seu momento, né? Mas lembrem-se que vocês são mais do que pais e mães também, né? Eu acho que é isso, que não é fácil, né? São dicas, mas a vida real é muito diferente. Mas no geral é isso, falem, que eu acho que quanto mais falar, quanto mais resolve. a gente fala sobre as coisas, mais natural fica, né? Então, Exatamente. vamos naturalizar aí que mães transam, que tá tudo bem ter seu tempo, de que o corpo não volta como era antes em 2 semanas, e às vezes não vai voltar nunca, e tá tudo ótimo, sabe? Se você estiver se sentindo bem, sucesso, não tem nenhum problema em relação a isso. É isso. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada primeiro a todo mundo. Compartilhem esse vídeo com futuras mamães, pessoas que pensam em gestar, pessoas que estão passando aí pro puerpério. Obrigada, Duda, por ter vindo conversar sobre isso com a gente. A gente se vê toda semana, mas é isso, a gente não se larga. Então, muito bem, Duda. Considerações finais, diga. Não, só queria dizer que eu amei, que eu tô esperando o próximo convite já. Que eu e Mari, a gente passa muito tempo no carro, né? Porque a gente se desloca para muitos lugares. Então, a gente ouve muito podcast, a gente gosta muito. Então, enfim, foi um prazer imenso estar aqui e aguardo o próximo convite. Não, já vai ter. E conta pra gente aí se a gente quiser te achar nas redes sociais pra fazer um pré-natalzinho, pra conversar de sexualidade. Aonde a gente te acha? Vocês podem me achar no doutora Maria Eduarda Richa, nos Plantões da Vida, no consultório, enfim. Quem quiser mandar mensagem, tira dúvidas, conversa. E é isso. Muito bem. Recomendo. Melhor pré-natalista obstetra que vocês vão conhecer. E espero que vocês tenham... Eu falei que ela é a malvada favorita, mas ela é ótima, tá? Ela só vai brigar com você se não tomar um ácido fólico, uma coisa assim. Mas fora isso, tá tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. No final, a gente descobriu que pode sim dar na gestação. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Se você não tiver nenhuma contraindicação, a vida sexual, ela passa por mudanças, mas é parte da vida. Aproveitem para seguir a gente no Instagram, no @doutora Maria Eduarda Richa, e no meu Instagram, marianalirio.gineco. Ativa as notificações para você receber todos os vídeos desse canal. E até a próxima!